Sou a Ana e hoje vou falar sobre os usados do mês de julho e também sobre alguns livros, alguns filmes. Filmes, pois estou a usar o plural, mas só me estou a lembrar de um que vi ontem, que está ainda muito parco. Em idas ao cinema ou filmes em casa, está parco. E é isso basicamente, portanto, eu acho que vou começar... vou fazer uma maquilhagem muito simples, eu só vou sair hoje à noite, esperem lá, lembrando de uma coisa. Que ir ali buscar. Então, eu acho que isto está focadíssimo porque eu estou a ver o foco ali no viewfinder, no meu olho, portanto, porque o meu namorado esteve aqui a mexer nas definições, portanto acho que isto agora está definitivamente focado. Agora são 3 da tarde, por aí, portanto já pus o protetor solar há muito tempo, saí de manhã, mas não fui fazer assim nada de especial. Portanto, vou colocar aqui uma corzinha no rosto, só para neutralizar um pouco as vermelhidões, se bem que neste momento até nem está assim tão mal, mas vou pôr só um bocadinho deste CC Correct da Herborian, pronto. Então vou pôr só um bocadinho, eu ponho mesmo muito pouco, assim uma... nem chega a ser uma ervilha, é mesmo um pouquinho. Assim aqui, e às vezes mesmo isto acho demais. Mas pronto, no fundo é neutralizar mais as vermelhidões nos sítios onde as tenho, que é aqui no queixo e nas bochechas. Assim, eu, verdade seja dita, que vermelhidões tenho quase em todo lado no rosto. Às vezes também tenho um bocadinho na testa. Mas pronto, onde eu fico mesmo corada é nas bochechas e no queixo. E depois vou usar este blush em creme, ou não, blush líquido, da Kiko, que é a cor 04. E vou pôr, deixa-me ver se isto está bem espalhado, que eu às vezes deixo assim uns... Como eu não espalho no rosto todo, e assim fica mais concentrado nos pontos, às vezes não fica assim tão bem espalhado. Eu tento pôr só um bocadinho, para não exagerar, porque eu tenho um bocadito de mão pesada com o blush. Agora aqui deste lado. Pronto, e eu faço um lado e o outro, ou faço um lado primeiro e depois é que faço o outro, porque este blush ele seca um bocado rapidamente. Então, convém ser rápida. Que engraçado. Eu acho que depois, como eu estou aqui com o dedo a bater, a pele fica um pouco vermelha, mas depois acalma. Então, se eu pôr só mais um bocadinho, tem calma, Ana, lá está. Eu tenho mesmo que ter calma porque há uma certa tendência. Ok, mas acho que assim está mais equilibrado. Ok. E por último, vou usar aqui uma amostra da Ilia, que é um lápis de... Ai, desculpem. Batom em lápis. É esta cor assim. Ela é bastante viva. A cor chama-se Piazza e são uns lápis, é isso. São os lápis que são para ser usados nos lábios. Eu trouxe aqui um pincel só para marcar um pouco melhor os cantos. Porque se eu faço esta parte com os dedos, vou fazer asneira. Por acaso, a loja que me mandou estas amostras não me vende este produto. Então eu mandei-lhes um e-mail a perguntar se iam passar a vender ou assim. Mas eles nem me responderam. Então, mas eu já descobri que vende-se noutros sítios. Agora não sei se é na Sephora. Ok, pronto. Assim o principal está, aquele forma principal, mas agora com o dedo consigo dar um tom mais vivo. Mas isto dá para ir construindo. Eu não acho que seja um produto muito hidratante, honestamente. Ele aqui, também como está guardado, eu depois coloquei uma fita cola papel para fechar, não é? Porque isto tem esta parte que tu tiras, não é? Para ver o produto e para tirar. E depois eu pus fita cola papel para ir fechando, para não secar. Isto tudo para dizer que eu não sei se ele também não secou um pouco assim, porque ele não está completamente vedado, não é? Eu presumo que o lápis original tenha uma tampinha. Assim como eu estou a usar, não o acho muito hidratante, mas ele aguenta-se bem nos lábios, por outro lado. Pronto. Então é isso, que assim uma maquilhagem mesmo mega simples. De resto, isto foi assim um mês de trabalho. Eu fui lendo algumas coisas, outras desisti delas. Estava a ler um livro da Agatha Christie. São histórias que eu já conheço, eu já conheço quase todas as histórias, mas sei que não li todas. Conheço porque vi em série. Aquela adaptação da ITV, se não me engano, com o David Suchet. Então,
Já as conheço quase todas e tenho uma coleção da Vampiro Gigante, são os volumes duplos e que tem as histórias do Poirot e da Miss Marple. Eu por acaso não sei se tem o Tommy and Tuppence, que são outros investigadores. A Agatha Christie realmente era muito prolífica, aquela senhora fartou-se de escrever. Enfim, então eu comecei a ler o Nemesis, queria uma leitura de conforto, nada que me desafiasse imenso. Comecei a ler, só que a tradução está muito má, está cheia de gralhas e estes livros do Vampiro Gigante diferem muito, porque os tradutores são diferentes de cada livro. Às vezes no mesmo volume duplo tens 2 livros com 2 tradutores diferentes, por um lado, mas depois também há gralhas, há lá gralhas. Outra coisa que me estava a irritar solenemente, mas isso não é culpa dos tradutores, há uma das personagens que é uma vítima que foi violada e a desvalorização que todos eles fazem dessa violação, incluindo a Miss Marple, estava-me a mexer com os nervos de uma maneira... E no fundo ela pôs a jeito, no fundo era o que... Pronto, escrito de uma forma muito mais cuidada e etc, e muito mais educada, mas no fundo era o que aquilo queria dizer. Tanto a Miss Marple quanto uns advogados, que também são personagens neste livro. Então aquilo estava a mexer com os meus nervos de uma forma... Mas pronto. Eu acho que sobretudo ser uma tradução assim fraquinha e ter muitas gralhas, eu acho que isso foi o que mexeu mais, porque enfim... Personagens, como é que eu te explicar? Eu leio aquilo e eu penso, a Agatha Christie pensava isto. Pronto, eu já li a autobiografia dela e ela tinha umas ideias um bocado... Pronto, era uma filha do seu tempo, mas ainda assim, na altura dela, quer dizer... Poderia ser um bocadinho mais progressista em algumas coisas, mas não. E relativamente às mulheres, eu acho que ela tinha umas ideias assim muito antiquadas. Estou aqui a sentir um pelito no lábio. Está bem enervar. Então é isso. Aquilo estava a mexer-me com os nervos e o Luís, estávamos a ver um TikTok qualquer à hora do almoço e aparece alguém a falar muito bem do livro Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E eu tenho o primeiro volume dessa saga. Eu depois... Acho que investiguei um bocadinho sobre o livro, percebi que se calhar era um bocado difícil. Eu não sei, eu acho que convenci-me a não ler o livro, guardei o livro, mas convenci-me um bocado, se calhar não é para já, se calhar não é uma leitura para já. Essa pessoa fala tão bem do livro que eu pensei, olha, vou-lhe dar uma hipótese, ok? Deixa eu ver se eu tenho cá em casa, porque eu ainda nem sabia se já não o teria levado para a casa dos meus pais. E tinha-o cá. Tenho-o cá. Então resolvi começar a ler Em Busca do Tempo Perdido, do lado de Swan. Eu estou muito no início, ok, pessoal? Muito no início. Portanto, passar de Agatha Christie, uma tradução, não sei o quê, para isto é muito mais exigente. Estou a gostar muito. Para já, estou a gostar muito. E ainda estou muito no início. Portanto, eu não consigo fazer uma apreciação muito informada. Mas até agora sinto que ele transporta-me para os cenários. Vai muito ao detalhe. E sinto que me coloca lá no sítio. Logo no início parece que descreve uma noite de insónia, logo o primeiro capítulo. Mas a forma como essa insónia é descrita é praticamente o capítulo todo. Os barulhos que houve lá fora, as luzes, os barulhos dentro de casa, as memórias, portanto, é aquele estado de sono. Estás com sono, estás meio acordado, é assim estás meio no éter. Achei muito bem descrito e gostei muito desse capítulo. E pronto, agora estou a continuar a ler. Está a aparecer o Swan, o Sr. Swan, portanto, é um senhor, sim, ele falou do Sr. Swan, cuja mulher não pode entrar em casa dos pais. Portanto, nós estamos aqui, é um homem que fala connosco, isto está escrito na primeira pessoa, e ele está-se a recordar da infância. Pronto, é isto assim que eu estou a retirar para já, mas está muito, muito no início. Estou muito curiosa e estou a continuar a este ritmo. Vou demorar muito tempo a ler, porque eu estou a ler muito pouco à noite, mas, enfim, estou a gostar do que estou a ler, pelo menos. Depois houve aqui um outro livro que eu comecei a ler, li mais ou menos até meio, que é este, Egéria, a Peregrina da Terra Santa. Portanto, Egéria foi uma mulher religiosa, tudo indica que pertenceu a uma comunidade religiosa, que fez a viagem pelos lugares santos, esteve em Jerusalém, Belém, etc. Viveu ali no século IV, depois de Cristo, obviamente, pronto, porque ela vai visitar os lugares santos, não é? Que estão no Novo Testamento, de episódios do Novo Testamento, do Antigo Testamento, livros apócrifos também. E então ela relata essas visitas. O que é que acontece? Este livro, eu comprei por causa disso. Eu queria ouvi-la. Queria perceber como é que uma mulher, nesta altura,
escrevia, falava, descrevia essas visitas aos lugares santos, porque depois ela está a escrever cartas também, portanto ela está a registar para as suas companheiras, não é? da sua comunidade, para depois partilhar com elas. Parecem até cartas, assim, a forma como escreve alguns textos parece que eram cartas que estava a enviar. Mas era mais um diário, vamos lá. E então acho que foi descoberto este manuscrito. É um manuscrito, não é? Sim, claro, tem que ser. Pronto, deixem-me só ler-vos aqui uma descrição, porque eu não preparei isto e estou assim um bocadinho perdida e queria-vos dar a informação correta. Portanto, esta é uma das primeiras narrativas de viagem escritas por uma mulher que chegou até nós. É uma mulher provavelmente originária da Galécia, que é a região que corresponde hoje, grosso modo, à Galiza e norte de Portugal, embora esta origem seja debatida. Terá sido escrita entre 381 e 384 d.C. e era provavelmente uma religiosa ou uma mulher abastada ligada a uma comunidade monástica. E o texto é dirigido a um grupo de irmãs, na sua terra natal. O relato descreve uma longa peregrinação aos lugares santos, com descrições detalhadas de percursos e paisagens, práticas litúrgicas em Jerusalém, encontros com monjas e bispos locais bíblicos e tradições associadas a eles. A descoberta do manuscrito. O texto esteve perdido durante séculos e foi redescoberto em 1884, num manuscrito incompleto do século XI ou XII, em Itália, dentro de um códice que continha também outros textos. Faltam o início e o fim do relato original. Enfim, eu interessava-me muito este tema, até por causa de outros estudos que eu vou fazendo e sobretudo por causa de uma comunidade que eu acho fascinante, que são as beguinas. Acho que já falei aqui, aliás, falei do livro que li sobre elas, aqui no canal. E então pareceu-me próximo, de alguma forma, e ser bem mais antigo. Então comprei esta edição, só que desisti dela a meio, porque achei um livro muito técnico, tem poucos excertos do texto da Egéria. Eu percebi que não estão cá todos, porque são só estes, realmente são muito poucos, e eu não vi assim grandes descrições. Agora até estava a ler esta pequena descrição, não vi grandes descrições de paisagens, etc, etc. Fiquei assim um bocadinho desiludida, muito honestamente. Agora, também acho que é isso, é um livro muito técnico e que se calhar não se adequa tanto a mim, que não tenho tanto este vocabulário. É claro que uma pessoa vai ao dicionário, pesquisa na internet, enfim, hoje nós temos muitos meios para aprofundar o estudo do que quer que seja, mas não era tanto isso que eu procurava aqui. Eu aqui procurava mais ouvir a voz dela e acaba por ser mais uma contextualização da época, a explicação dos rituais, portanto, acaba por ser mais uma análise histórica do que propriamente o itinerário, o registro deste itinerário. Apesar de eu achar que isto é um ótimo objeto de estudo, tanto da época quanto desta mulher, portanto, acho que isto é uma edição preciosa, ok? Não me interpretem mal, mas não era bem isso que eu queria para agora. Não era bem isso que me interessava. Entretanto, descobri que há uma edição online no arquivo da internet, do Internet Archive, e descarreguei, ainda não olhei, é a partir de portanto é uma tese, acho que é uma tese do doutoramento, e descarreguei, nem sei onde é que eu pus, agora onde é que eu pus isto? Pois lá está. E agora? Não, está aqui, pus no desktop, lá está, não fui misturar com outras coisas que eu já me conheço, pronto. É um estudo, portanto acho que é uma tese, não sei se é de doutoramento, de Maria Cristina Martins, Peregrinação de Egéria, uma narrativa de viagem aos lugares santos, é uma universidade, eu acho que é no Brasil, se não me engano. E numa pesquisa rápida que fiz sobre este texto, aparecia-me esta tese como uma boa fonte de leitura dos excertos, sobretudo. Então é isso, pronto. Eu acho que hei de voltar a este livro. Eu acho que é um bom livro, ok? É um bom livro de estudo e depois tem muita coisa sobre as práticas religiosas desta época. Portanto, eu vou cá voltar, quase de certeza. Mas não era bem isso que eu procurava neste momento. Queria mais ouvir a voz dela. Pronto. E depois de resto, vou fazendo assim umas leituras durante o dia, sempre que tenho um tempinho. Aqui, uns sonetos do Gregório do Vivier. Houve uma feira do livro aqui no Festival de Jazz em Viseu, uma feira de livros, quer dizer, mais ou menos, 2 bancas de livros, pronto. E então o Luís disse-me para eu escolher um e eu escolhi, estava com uns bons descontos. É de uma livraria aqui em Viseu que é Livros e Livros.
que eu recomendo vivamente. Nós temos pouquíssimas livrarias em Viseu, aliás, elas foram fechando, pronto, tirando a Bertrand e a FNAC. Então foi ótimo quando abriu esta livraria independente aqui no Centro Histórico. Anyway, se viverem cá, visitem, tá bom? Fica ali na Rua de Comércio. Pronto. Então, estou a achar piada. Eu não vou dizer que eu percebo tudo, porque eu não percebo tudo. Há aqui sonetos que eu fico tipo, o que é que ele quer dizer com isto? Não estou a perceber. Houve aqui um que eu achei piada, porque também me revejo um bocado nele, infelizmente. E vou ler-vos, está bem? Tenham paciência. Eu não vou ler assim super bem, porque eu não sou... Ai, qual é? Soneto fático. Repare nas pessoas conversando. Não é um bate-papo, é uma luta. Todos querem para si o olhar do bando. Ninguém se entende, nem sequer se escuta. Pode até parecer civilizado, mas se olhar com cuidado e lucidez, vai perceber que quem está calado só espera chegar a sua vez. Fale merda que alguém no mesmo instante dirá uma merda mais irrelevante, que não tem nada a ver com a merda acima. Falar só serve para fazer barulho. Esse poema mesmo é um entulho. Não muda nada, mas ao menos rima. Eu achei piada a isto. Não me lembrava que tinha umas asneiras aqui, desculpa lá. Mas é isso. Revi-me, porque eu acho que às vezes também faço isso. Estou a ouvir mais à espera da minha vez de falar do que propriamente a ouvir com atenção. Tento contrariar isso. Anyway. Então, vou lendo assim sonetos. Leio assim por dia, às vezes 2, consoante me apetece. Então, estou a gostar. É isso, acho piada. Ele tem muita piada. Depois tenho aqui, ainda dentro dos poemas, A Dobra, da Adília Lopes, que é a coleção reunida dos textos, dos poemas da Adília Lopes, e eu gosto muito ou a poesia reunida, e eu gosto muito da forma dela escrever a poesia. Pronto, acho-lhe muita piada, é isso, já comentei, e hei de ir comentando, porque eu vou demorar imenso tempo a ler isto. Então, eu tinha como é que se diz? O marcador para fora, só casa deu-me cabo de um, então agora fica assim para dentro, fica dobrado dentro do livro, assim, pronto. Não fica tão bonitinho, mas tenho medo que ela me estrague, isto foi um marcador que eu fiz em crochê. Então fica assim. Não é super bom para a saúde do livro, porque fica, estão a ver? Então não é espetacular. Se calhar vou trocar, vou pôr aqui um papelito. É melhor. Ela isso já não liga nenhuma. Portanto, estou a ler, estou a continuar a ler e estou a gostar bastante. E por último, comecei a ler este aqui, A Lentidão, ontem, que é um ensaio do Milan Kundera. Esta edição comprei em segunda mão. Falaram do livro num curso que fiz online, agora há pouco tempo. Fiquei com muita curiosidade e pronto, e comprei. Então, para este seu primeiro romance escrito em língua francesa, Milan Kundera parece ter-se proposto atingir simultaneamente um extremo de brevidade, de densidade e de ligeireza. Pois eu chamei isto de ensaio, mas isto não é um ensaio. Desconcertados e encantados, seguimos-lo numa noite de verão, durante a qual se cruzam, como numa ferry, duas histórias de sedução, separadas por mais de 200 anos, e oscilando vertiginosamente entre o sublime e o hilariante. Mas esta é somente a estrutura de acontecimentos que não se deixam contar, porque Kundera parece ter miniaturizado uma impressionante quantidade de temas existenciais. Desde logo o da lentidão, uma palavra para a qual descobriremos um novo sentido, como se nunca a tivéssemos conhecido. E assim, de repente, parecer-nos-á evidente que falar de lentidão significa falar da memória, e que falar da memória significa falar de tudo. Eu estou muito no início do livro. Eu estava convencida, quando comprei, nem tinha lido isto, que era mais um ensaio sobre a lentidão. Mas consoante fui lendo, de facto, porque ele começa a falar dele e que foi numas férias com a mulher para um solar e depois cruzaram-se não sei com quem, que estava com muita pressa, não sei. E eu pensei, ok, ele vai falar sobre esta questão de andarmos todos muito acelerados, pronto. De uma forma muito mais interessante do que eu estou agora aqui a dizer, mas pensei, ok, deve vir por aí. Só que depois ele começa a falar de um político e depois de um outro intelectual. E depois de um outro, assim, mas quem são estas pessoas? Contam um episódio que aconteceu na televisão e que, sei lá, que foi um escândalo, etc. E depois eu vou pesquisar e são personagens fictícias. Então, a última vez que li, portanto, isto são capítulos muito pequeninos e de facto o livro é muito pequeno, não é mesmo pequenininho, e depois são capítulos pequeninos que vêm um atrás do outro, não estão assim separados, estão a perceber, é sempre a correr. Então, comecei, de facto, a última vez que li, pensei, eu acho que estou a ler uma coisa um pouco diferente do que aquilo que eu pensava que estava a ler. Seja como for, estou a gostar. Pronto, depois, quando acabar de ler, dou o meu veredicto final, mas estou a gostar para já. E por último, fui ver ontem um filme aqui em Viseu, no Museu Nacional Grão Vasco. É um programa do Cineclube de Viseu, que eles dinamizam todos os anos, que é o cinema ao ar livre. E o filme de ontem era Lourdes Castro, Pelas Sombras,
da Catarina Mourão. Portanto, eu tenho aqui o papel da folha de sala que eu ainda não tinha lido, porque não costumo ler as folhas de sala antes dos filmes, desde que a folha de sala tinha um spoiler do filme que eu ia ver a seguir. Portanto, nunca mais me aventurei. Então guardo às vezes para depois ler um bocadinho sobre o filme. Não li, ainda não li. Tinha ali guardado na carteira e gostei muito do filme. Portanto, a Lourdes Castro foi uma artista plástica portuguesa e ela é muito conhecida pelas sombras, silhuetas. Portanto, ela trabalhou muito esse universo. Ela era madeirense, eu não sabia, portanto eu já tinha visto obras dela, obviamente. Nós não temos assim tantas mulheres artistas, enfim, mais conhecidas e mais bem-sucedidas cá em Portugal, eu acho que no geral também. Então sim, claro, já tinha ouvido falar da Lourdes Castro e dos seus trabalhos, já tinha visto também exposições e não sabia que ela era madeirense e então é muito engraçado quando o filme começa, portanto isto a Catarina Mourão esteve com a artista na casa dela, na Madeira, penso que será isso, acho que sim. Então nós temos imagens da casa onde ela vive, que tem um jardim imenso, ela vive lá sozinha, parece-me, ou vivia, e cuidava do jardim e do campo, e tinha também uma zona de pinhal, etc. Ela cuidava daquilo tudo. Por exemplo, que era junto a uma enseada, perto de uma zona que dava para o mar. E depois isso é entrecortado com algumas entrevistas que ela deu quando era bem mais jovem. Então essa parte também é muito interessante e com alguns trabalhos que ela fez e ela vai mostrando também os seus cadernos de trabalho, etc. Eu gostei muito do filme, achei que era um filme assim mais contemplativo, mas também ela também fala muito da sua forma de trabalhar, que me pareceu muito natural. Ela disse lá qualquer coisa a dada altura. Assim, ela é entrevistada, portanto, acho que foi em 2010. Portanto, ela já teria, deixem-me pensar, 70, 80? É isso, sim. Quer dizer, o filme saiu em 2010, não sei quando... Mas não sei se o filme acho que saiu em 2010, mas não sei se foi filmado em 2010. Desculpem lá, não pesquisei muito sobre o assunto, mas enfim, uma mulher assim já com bastante idade, mas muito lúcida, muito ativa e depois aquela forma dela falar do seu trabalho, muito natural, muito... Ela diz a dada altura que o trabalho é vida, que aquilo é vida, não é... Que ela não se vê assim como uma artista muito especial, ou muito... ou o que seja, que aquilo é vida, era a forma dela viver. E depois, quando mostram as entrevistas dela muito nova, sim, parece uma coisa muito natural, muito... sei lá, ela interessou-se por um tema e foi explorando e explorou aquilo tudo até à exaustão, e não só em artes plásticas, mas depois também, ela chama-lhe teatro, eu diria mais performance, mas sim, não interessa que nome é que se lhe dá, portanto, levando aquelas peças que ela usa e a forma como interage com elas também em performance, em apresentações teatrais, eu gostei muito disso. Então senti-me inspirada, eu gosto muito de ver filmes ou, enfim, obras sobre outros artistas e os seus métodos de trabalho e acho sempre muito interessante porque nós somos todos muito diferentes mas às vezes inspira-me e no caso da Lourdes Castro inspirou-me uma certa leveza, não é? Não me pareceu que existisse assim uma preocupação muito obsessiva com o conceito e ter que ter uma razão muito vincada para fazer assim e não fazer assado e ser uma coisa mais intuitiva, mais emotiva e isso interessou-me mais. Para mim, como artista, enfim, as coisas coexistem. Eu não consigo, nem sempre é muito claro para mim o que é que surgiu primeiro, se foi a ideia muito concreta, conceptual ou se foi uma vontade, uma emoção. Uma vontade de fazer, surgiu primeiro a forma ou surgiu o conceito. Isso para mim nem sempre é muito claro. As coisas imiscuem-se umas com as outras e tu não vives assim num vazio em que não tens nada à tua volta e estás só a pensar e a congeminar, não é? As coisas às vezes surgem ao mesmo tempo que outros pensamentos e outras emoções e outras realidades que estão a acontecer à tua volta, não é? Nós não vivemos assim isolados, então... mas agradou-me essa leveza porque às vezes sinto que fico muito agarrada a um conceito e a uma razão muito forte, mas eu acho ao mesmo tempo também não quero ser injusta para comigo e para com quem faz as coisas assim, porque a Lourdes Castro ela teve sucesso, portanto eu não sei
até a partir de que ponto é que ela começou a ter sucesso e a poder viver da sua arte e a ser chamada para exposições, etc, etc. Portanto, viver disso, eu não faço ideia, ok? Mas quando tu não tens essa segurança, é muito difícil fazer só aquilo que queres, porque achas que tem valor, não é? Porque se não resultar, vives de quê? Então tem que haver um misto de uma maior racionalização do que estás a fazer e porque é que estás a fazer. Não sei se me estou a explicar muito bem. Enfim. Mas é isso, eu gostei muito do filme e achei-o muito interessante. De resto, eu não tenho assim... Acho que não tenho visto... Pronto, nós vamos vendo umas séries e tal, mas nada de extraordinário que eu acho que vale a pena falar agora. E também não me estou a lembrar de mais nenhum filme, mas eu acho que nós vimos mais filmes, entretanto, aqui em casa. Não sei, não me estou a lembrar. Portanto, acho que vou passar para os usados. Então, usados, meu Deus, não são muitos, mas tenho aqui muitos solares. Minha nossa. Alguns usados e outros que eu tive que desistir deles. Portanto, vamos começar aqui pelos solares. Tenho este SVR SPF 50+, Fluid Photo Age Sun Secure. Este foi um protetor solar que eu comprei em novembro do ano passado, portanto ainda poderia ser usado até novembro deste ano, mas ele causou-me reação. Eu usei-o para usar no rosto e pescoço, numa altura em que estava muito frio e eu queria um protetor solar que fosse um pouco mais hidratante. Como já tinha usado o SVR, aquele que é mousse, pensei, deixa-me ver se eles têm um outro que seja mais hidratante. Então indicaram-me este e eu comprei, como eu me tinha dado bem com o outro. Decidi experimentar este, mas o facto é que não me entendi assim tão bem com este e a minha pele reagiu. No entanto, eu guardei com aquela ideia de tudo bem, não uso na cara, uso no corpo. Pronto, não se vai estragar e usei no rosto do Luís. Ele não lhe fez qualquer reação, portanto usei nele e é um protetor solar que também é sequinho, ele não fica muito brilhante, porque o Luís não iria gostar mesmo nada. E depois fui usando também nos meus braços, de vez em quando aqui no peito, porque eu ponho o meu protetor solar até aqui, mais ou menos, depois ponho o resto, uso o outro protetor solar. Então, é isso, acabei por usá-lo, tudo bem. Tenho este aqui também, que é um terminado, é da Bioderma Photoderm Ultra Fluid AR, 50+. Comprei para experimentar porque sabia que era uma variação deste aqui. Portanto, são os dois produtos para peles com rosácea, que é o meu caso. Este eu comprei e não gostei nada e depois comprei este e gostei. Ainda assim é um bocadinho brilhante demais para o meu gosto, mas muito mais confortável do que este. Este é super, super brilhante. Eu não gostei nada deste. É o 50+, ainda por cima tem uma corzinha. Mas pronto, para mim não é por aí. É mesmo... Ou para peles reativas, sim. Mas sim, achei-o muito brilhante, muito desconfortável e então parei de o usar. E depois o pior é que um produto destes não vais usar no corpo porque ele vai transferir. É um produto que fica muito emoliente e transfere com facilidade. Então corpo é para esquecer, não vou usar no Luís porque isto é muito brilhante para ele. Pronto. Então, ainda não sei, vou ver se alguém terá interesse em usar este. E depois tenho aqui outro também muito brilhante, Heliocare 360 SPF 50+. Este aqui é um pouco diferente, ou seja, eu não desgostei assim tanto dele. Eu vou guardá-lo porque este é 9 meses depois de aberto. Então se calhar, eu este não marquei quando é que o abri, pá, que disparate. Mas eu ainda usei durante algum tempo e eu inicialmente estava a achar piada porque estava mais fresco na altura, mas depois o tempo começou a ficar mais quente e eu deixei de usar tanta piada. Então eu acho que a minha pele gosta deste produto. Isto é um Mineral Fluid e ele tem, como tem os filtros físicos, é um bocadinho esbranquiçado, mas não é assim tanto. Portanto, ele na minha pele fica bem disfarçado. Ok? Mas é um produto bastante brilhante. Então, eu não sei, eu este se calhar ainda vou guardar e ver se quando começar a ficar fresquito, a mim o que me está a estressar é eu não me lembrar quando é que eu abri, pá. Isso está-me a chatear sobremaneira. E de resto não tem mais nada, não tem aqui marcação de prazo. Estava a ver se encontrava, mas não estou a encontrar. Então ainda não sei bem o que é que vou fazer com este. Mas pronto, fica ao aviso que estes dois produtos são muito brilhantes.
Não provocaram reação, ok? A minha pele não ficou vermelha ou reativa, mas muito brilhantes. E depois tenho este stick da Meso Aesthetic, que eu comprei para colocar no contorno dos olhos. Este é um stick que pode ser usado no contorno dos olhos, está na descrição do produto. Às vezes, quando vou comprar sticks, ou melhor, não é a primeira vez que eu vou à procura de qualquer coisa que eu possa usar no contorno dos olhos, sem ser o que eu tenho agora, da SkinCeuticals, e dizem-me, estes sticks é para zonas sensíveis, etc. Acho que pode ser usado no contorno dos olhos, mas o acho não me deixa assim muito confortável, e quando eu percebi que este era especificamente, ou que podia ser usado especificamente no contorno, porque também pode ser usado nos lábios, outros sítios, rosto, enfim, corpo, então comprei, usei, só que isto entra-me nos olhos, embacia-me os olhos, arde-me nos olhos, até para esquecer, então acabei de usar no corpo. Eu usei nos braços, ainda cheguei a usar nos braços, aqui no colo, fui usando e terminei. Pronto, é assim, é um creme deste tipo, não é um stickzito. Pronto. E agora, para o contorno dos olhos, estou a usar este da SkinCeuticals, Mineral Eye UV Defense, SPF 30. É a única coisa chata, devia ser SPF 50, mas pronto. E depois, para o rosto, voltei aqui ao Eucerin, que para já é o meu favorito. Oil Control. Pronto, gosto muito deste e está ótimo. Tem resultado muito bem na minha pele, que está nesta altura do ano assim mais... que nesta altura do ano fica assim mais oleosa. E também fiquei a saber há pouco tempo que existe um protetor solar para o contorno dos olhos da Vichy. Acho que é da Vichy, deixa-me confirmar. Que eu fiquei parva, porque olhem, é bem mais barato do que o da SkinCeuticals. Ok? Pronto, eu este ainda consegui comprar em promoção, mas ainda assim também teria conseguido comprar o da Vichy e ainda me ficava mais barato, portanto, não é por aí. Deixem-me ver, porque eu apontei aqui para uma próxima compra, porque este agora vai-me durar muito tempo, isto dura-me praticamente um ano, portanto, quando chegar à altura de comprar um novo já nem me vou lembrar. Então, guardei aqui, é da Vichy, é isso. É o Lift Active, deixem-me abrir já agora o link. Eu tenho aqui uma lista de compras no meu e-mail. Queria um rascunho, então é próximas compras, venho cá ver, que é para não comprar à maluca. Ok, não está a abrir, não sei porquê. Mas pronto, chama-se Lift Active Pigment Specialist B3 Cuidado de Olhos. Eu vou ver se abro. Está aqui, finalmente. E também é FPS 50+. Então, olhem, acho que vai ser o próximo, vai ser este. Anyway, mas pronto, é preciso que eu, na altura depois, me lembre. E depois tenho este protetor solar de corpo da Nivea Sun, que já está fora do prazo. Eu este marquei quando abri. Estas coisas convém cumprir nos protetores solares. Então marquei quando abri e já passou mais de 12 meses, mais de um ano. Então, portanto, foi em julho do ano passado. 29 de julho, até marquei o dia. Portanto, é isso. Já não vai dar para usar, nem para dar a ninguém. E, entretanto, comprei este da Cian, do Lidl, 50+, e está para rosto e corpo, mas eu só uso no corpo. E acho-o confortável, também já usei, acho-o confortávelzito. Portanto, é isso, estou a usar, estou a gostar. Acho que o Lidl, os solares deles têm boa reputação, portanto, decidi experimentar. Depois tenho aqui este sérum da Sensilis Eternalist Age Retinol Expert. E eu este também vou ver se a minha mãe ou a minha irmã querem, porque eu não me estou a dar bem com este produto. Pá, eu tentei, eu usei isto quanto tempo? Pá, uns 4 meses, eu não sei quando é que foi, eu acho que se calhar até foi mais. Eu comecei por usar uma vez por semana, depois e tive um mês assim, não acho tantas tenho há mais tempo. Depois usei 2 vezes por semana, depois 3 semanas, depois subi para 3 vezes por semana, a minha pele não gostou, eu reduzi. Só que sempre que eu o coloco, a minha pele fica muito sensível. Ela arde, reage um bocadinho e noto-a sensível nos dias seguintes. Pronto. E estou a atribuir a este produto. Então, eu acho que vou ver se a minha mãe ou a minha irmã querem, que a pele delas é assim mais resiliente. Isto é um bom produto, eu acho. Portanto, vamos ver se alguma delas tem interesse. Depois comprei para substituir para o meu tratamento que estou a fazer 3 vezes por semana agora. É este Pure 15 AZ, também da Sensilis. Eu queria um produto com ácido azelaico, que tivesse um bocadinho mais de ácido azelaico do que a essência da Sensilis, que eu também já usei e gostei, e nem tem ácido azelaico, é um derivado, se não me engano.
Gostei dessa essência, mas queria uma coisa um bocadinho mais forte. Na pesquisa que fiz, o ácido azelaico é um ativo muito adequado para peles com rosácea e com vermelhidões, também faz uma esfoliação levezinha na pele. Eu tenho textura, portanto a minha pele é sensível, mas depois eu tenho tenho muita textura na testa e tenho alguma no queixo. E eu queria tentar, enfim, lidar com isso. Adorava ter uma testa lisinha, mas acho que isso nunca vai acontecer. Enfim, então resolvi experimentar este produto que também tem um bocadinho de ácido salicílico. Então eu estou a usar 3 vezes por semana e coloco só... Eu coloco no rosto todo, mas concentro primeiro, é assim uma ervilhinha, não é preciso muito produto. Coloco testa e zona T e depois espalho também para os lados e no pescoço. Portanto, eu coloco em todo lado, mas concentro sobretudo naquela minha zona que tem mais textura, que tem mais, enfim, os poros dilatados, essas coisas todas. Para já estou a gostar. Sim, não tenho assim nada a dizer, é um produto que até é um bocadinho mais em conta do que os produtos da Sensilies, esta gama, que é para peles mais jovens, mas é isso. Na pesquisa que fiz, e mesmo falando com a farmacêutica, para tentar, enfim, lidar com esta questão da textura, que é uma coisa que me incomoda bastante, que pode ser uma boa aposta, e como está formulado para peles sensíveis, pode ser que funcione, se bem que este também está e na minha não deu, portanto é tudo muito relativo, só experimentando. É daquelas cenas, não é? Portanto é isso, estou a experimentar. É possível que depois passe para todas as noites. A minha ideia é essa, é ser um sérum de noite. Mas não sei, sabem? Não sei se foi uma boa decisão ter comprado este sérum. Estou a experimentar, a minha pele anda bem. Portanto, acho que é isso, está tudo bem. Não está a fazer mal, não está mais reativa, adaptou-se bem a este produto. Mas porque o ácido salicílico estava assim com algum receio, porque acho que é um esfoliante químico assim mais forte. Mas até agora, tudo bem. Vamos ver, mas a procissão ainda vai no adro, não é? Como diz o povo. Portanto, ainda não sei o que é que eu acho disto, nem é isso. Nem sei se tomei assim a decisão mais acertada. Depois tenho aqui o The Cool Rescue, também da Sensilies, mas a Sensilies está aqui muito representada. Eu gosto muito da marca, por acaso. E então, eu gosto deste spray, é um spray hidratante, é muito confortável, eu acho que me acalma a pele, mas é um spray um pouco mais pesado, porque tem o ácido hialurónico. Acho um pouquinho mais pesado e gosto mais dele no inverno. Pronto, mas é isso, mas acho muito confortável de usar, acho refrescante, gosto muito do cheirinho também. Se bem que às vezes quando estou a pôr entra-me um bocadito e faz-me comichão na garganta, portanto acho que ter aqui alguma coisa que me irrita um pouco a garganta, mas tudo bem. Enfim, então eu agora, para variar, e os sprays eu vou variando, porque há tantos de que gosto, portanto posso ir variando um bocadinho nisto também, que é este da SR, Letty SR, acho que esse é o nome, não, Letty é o nome da marca, é isso, e é o Sensitive and Red Skin e é uma bruma anti-vermelhidão ativa. Gosto deste produto, também é hidratante, às vezes imaginem, eu costumo usar isto como tónico de manhã e à noite, depois de lavar a cara, mas às vezes durante o dia, se estou a sentir a pele assim um bocadinho desconfortável, ponho também. Porque assim, a minha pele é oleosa, mas ela é desidratada. Então às vezes acontece, a meio do dia, senti-la assim a precisar de um bocadinho de hidratação. Então ponho isto e ela dá-me um brilho. Esta bruma dá-me assim um brilhozinho na pele que eu gosto bastante. Agora, isto é caro. Isto é bem caro, porque isto foi 19,95, 75 ml. Este da Sensilies, que eu também acho muito bom, muito interessante, são 150, portanto é o dobro disto. E foi 16,90 e foi mais barato. Portanto, isto é assim, ela é muito confortável, mas eu não vejo assim uma diferença, assim uma coisa maluca na minha pele, pronto, que não vejo com outras águas quando uso, quando estou com a pele mais vermelha e mais desconfortável. Ela também tem estado calmita, vá, portanto também ainda não pude testar isto assim a 100%, mas eu acho que este produto vai ser para de vez em quando. Estou a usar agora, estou a gostar, mas se calhar o próximo vai ser já da Caudalie, já estou a pensar, porque não é tão pesada como esta e eu também gosto bastante dela, também é hidratante. Mas pronto, mas gosto, ok? Gosto do produto, mas de facto a questão do preço é assim um bocadinho tomates. E por último tenho este detergente mousse reequilibrante da CeraVe. Pronto, e este era o produto que eu usava para, portanto, carregas e sai uma espuma, é super confortável.
Então usava para dupla limpeza à noite, depois do bálsamo ou do óleo de limpeza usava isto, ou de manhã também, usava um bocadinho para limpar o rosto. Neste momento estou a usar este produto da Bioderma, Sensibio Gel Moussant. Eu gosto bastante dele, ele pode ser usado no contorno dos olhos. Pronto, é muito confortável. Também, já tinha aí, veio com um creme que eu comprei. Mas acho que provavelmente quando este terminar vou voltar para este, sobretudo por causa da questão dos olhos. Agrada-me que possa ser usado no contorno dos olhos também. Esta mousse de limpeza, eu gostei dela, muito suave, muito eficaz. Portanto, sinceramente, também gostei bastante deste produto. Não tenho assim nada de negativo a dizer sobre o assunto. É para peles normais a mistas. Então, olhem, gostei bastante e recomendo. Pronto, pessoal, é isto. Eu não tenho mais nada. Não são assim tantos produtos quanto isso. Não tenho mais nada para dizer. Espero que estejam bem, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau, tchau.